Então, de início aqui, nós precisamos localizar geograficamente esses países, né, que vão estar sob os domínios ditatoriais, né, sob regimes ditatoriais, mas ao mesmo tempo que os Estados Unidos tinham um certo medo de que eles se tornassem uma nova Cuba ou seguissem pelo novo modelo, né, que Cuba já estava rebelada, já tinha feito a revolução, não tinha mais o que fazer, os Estados Unidos não tinha mais como mexer com Cuba. E aí os demais países vão começar a questionar, né, se em Cuba, né, aos olhos desses países, nós estamos falando de um período ali, né, se nós formos olhar aqui, Paraguai, anos 50, né, Chile, anos 70, Argentina, 70 a 83, Uruguai, 73 a 85, no Brasil foi em 64. Então, nós estamos falando da década de 50 até os anos 90, no caso do Brasil, né, e de outros países. E aí os Estados Unidos vão olhar para isso e vai falar, peraí, né, se todos esses países aqui, né, que estão sob influência capitalista, resolverem fazer a revolução igual Cuba fez, nós vamos ter problemas futuros, principalmente aqui no Brasil, tá, gente? Porque o Brasil, ele vulgarmente é chamado de quintal dos Estados Unidos da América, tá? Por causa do nosso... O Brasil, ele tem acordos com os Estados Unidos da América, tem tratados assinados, ou seja, né? Então, de certa forma, os Estados Unidos ele sempre interferiu aqui. A nossa ditadura, ela só existiu porque os Estados Unidos se meteu, né? Muito antes dela começar. E aí isso vai acontecer nos demais países e é o que nós vamos ver de acordo com o segmento da aula. Aí, para a gente não ficar muito de fora, eu gostaria de destacar para vocês um dos aspectos dentro do contexto de Guerra Fria e das ditaduras, luta armada e repressão, né? Ai, professora, como assim? O que estava acontecendo? Nós vamos ter os grupos de oposição ao capitalismo, querendo implantar o socialismo dentro aqui de todos esses países, eles vão se armar, vão treinar. Olha lá a guerrilha que nós vimos no caso da Revolução Cubana, eles foram para a Sierra Maestra para poder treinar. Então, eles vão pegar em arma e vão ser contra a repressão. No caso, eles vão ser o que nós chamamos de oposição. Então, nós vamos ter aqui repressão, né, versus oposição. Como assim, professora? No caso, a luta armada não quer dizer que o civil ele tinha acesso a armas como militar, treinamento igual de militar, jamais. Num caso de ditadura e de regime militar, é óbvio que a resistência ela sempre vai sofrer mais, né, vai sair mais em desvantagem do que o pessoal do lado ali dos militares que tinham todo um preparo. Então, nós estamos falando aqui de contexto, né, onde nós vamos ter grupos organizados que vão ser repressão contra oposição. E que oposição era essa? Os regimes militares, cada qual a sua forma. E aí uma coisa muito importante que nós não podemos deixar passar em branco é o seguinte, né? Quando nós falamos em ditadura, geralmente a gente pensa assim, né? Ou vocês já devem ter escutado ou lido, né? Poxa, mas o pessoal da resistência pegou em armas e o pessoal da resistência foi para cima também, matou gente inocente. Só que tem uma grande diferença aqui, né? Como eu acabei de falar, a resistência, ela não tinha o preparo que os quartéis militares, né, os nossos militares e assim os militares dos outros países tinham, eles não tinham preparo, né, era uma diferença gritante. Por isso que muita gente costuma escrever, alguns historiadores já disseram que houve erro dos dois lados. Sim, houve erro dos dois lados,
Porém, eu vou deixar uma pergunta para vocês pesquisem e cheguem aí à conclusão de vocês. Quem matou mais? Militares? Matou mais a galera da repressão, da oposição, os opositores ao regime militar? Ou foram os opositores do regime militar que matou mais militares? Então, daí já dá para ver a diferença gritante do pegarem armas, né? Não concordo com a forma como muitos grupos contra os militares se comportavam, mas essa era a forma que eles encontraram na época. Não justifica também, assim como não justifica as torturas, as mortes e os desaparecimentos que até hoje são alvos de pesquisa e de investigação, porque muitas mães e muitas avós, como é o caso ali das abuelas, né, da Praça de Maio, as madres e abuelas da Praça, né, de Maio, acho que se não me engano, na Argentina, elas até hoje lutam pelo direito de enterrar os seus filhos, os seus netos, né, os seus mortos. Elas não conseguiram isso ainda porque não os encontraram, né? E sabe lá se vão encontrar. Então, a diferença aqui é muito gritante, então nós temos sempre que olhar para o lado dos militares, não xingando o militar e demonizando o militar e ao mesmo tempo também demonizando o pessoal da oposição, mas tentando estabelecer um certo equilíbrio. E aí vocês vão ver que desse lado, do lado militar, a balança vai pesar mais e que do lado civil, né, eles não tinham o preparo que o militar tinha, mas houve briga dos dois lados, matança dos dois lados, né? Isso não temos o que esconder. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Um dos maiores exemplos dessa vigilância por conta dos militares, né, vai ser a Operação Condor. Vamos lá, o que foi a Operação Condor? Né, nós vamos ter aqui, no período aqui do Brasil, vamos pegar o Brasil. O Brasil está passando por um regime militar lá nos anos 60 em diante, né? 64 foi lá o famoso golpe. E aí, os perseguidos aqui no Brasil, os perseguidos políticos, né? Eles eram convidados a se retirar. Lembra lá da lei da anistia que vai vir depois, liberando, né? Trazendo esses presos políticos de volta para o Brasil? Para onde que essa galera ia? Para fora. Para quais países? A maioria vinha para países da América Latina, os que eram bem perseguidos mesmo, né? E aí um exemplo, por exemplo, antes mesmo da ditadura, um exemplo disso que antes mesmo da ditadura começar no Brasil, quem é que foge aqui para o Uruguai? O João Goulart, o próprio presidente da República, né? No caso nosso vice, que estava ali sendo pressionado, né, pelo regime político que nós vivíamos aqui, a ditadura ainda não tinha começado, então ele vai sair da presidência indo embora, deixando a presidência, como os militares vão falar, declaro vaga a presidência do Brasil. Mas ele sofreu muita pressão para fazer isso. Ele vai para o Uruguai. Só que a Operação Condor, ela tinha vários agentes ali, né, contra, né, a oposição. Então eles ficavam, não adiantava sair de um país, se refugiar no outro país, sair do Brasil, se refugiava aqui no Uruguai. Aí tinha sempre alguém ali da Operação Condor vigiando os passos dessa pessoa, desse preso político. Ah, tá bom, estou sendo vigiado, acho que eu vou lá para a Argentina. Acontecia a mesma coisa na Argentina. Então, se tinha um brasileiro que era preso político, que fugia para a Argentina para se exilar aqui, ou era mandado para cá, ele tinha os seus passos, tudo que ele escrevia que era publicado era vigiado. Por isso que a Operação Condor é um exemplo de que a diferença entre os militares e a oposição era gritante. E aí, né, a Operação Condor nada mais foi do que mostrou, né, pra gente que havia uma diferença gritante mesmo aqui e que qualquer movimento contra os regimes ditatoriais
A Operação Condor estava ali para mostrar que, ó, estamos aqui, vamos denunciar, vamos devolver você para o seu país e lá vocês vão ter que resolver com os militares de vocês lá. Mas agora nós vamos dar atenção para algumas particularidades aqui que nós estamos aprendendo dentro desse contexto, né? Que vão ser elas. Vão ser essas daqui. Onde nós vamos ver que um dos primeiros países que teve ditadura aqui na América do Sul, na nossa América Latina, né? Foi o Paraguai, né? O Paraguai, ele vai ter, né? Ele já vai enfrentar ali alguns golpes. Vai ser uma ditadura que vai começar com o presidente Alfredo Stroessner, não sei se é assim que pronuncia, mas vamos aprendendo, né? E aí, observe essa imagem aqui, entrevista de Stroessner e Kubitschek. O Juscelino Kubitschek e o ditador, né, paraguaio, eles vão firmar ali alguns acordos ali, principalmente no que diz respeito à usina de Itaipu. Nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Então, nós vamos tentar entender como é que funcionava a ditadura no Paraguai. Para isso, nós vamos para um próximo vídeo, para não ficar muito extensa as aulas, ok? Então, não saia daqui, foca nesses nomezinhos dos partidos Liberal, Colorado e Febrerista. E nessa imagem aqui, onde nós estamos vendo aqui um presidente brasileiro, um presidente paraguaio e os interesses políticos em questão. Vamos para o próximo vídeo?